Nossa primeira dica é: quanto vale a sua hora? Porque, gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas existe um cálculo que calcula quanto vale a sua hora e muitos não sabem calcular. Se você pesquisar no Google, quanto vale a minha hora, como eu calculo esse valor, você vai chegar nesse valor por lá. Óbvio que você vai ver lá, quando você for calcular, que tem muitas variáveis na hora de calcular esse valor. Hoje eu quero só te alertar que você precisa calcular quanto vale a sua hora. Você precisa entender que dá para fazer esse cálculo do orçamento através de quanto tempo você gastou fazendo aquilo. Se a minha hora, eu fiz lá o meu cálculo, coloquei no Google, cheguei num valor X, por exemplo, R$50 é a minha hora de trabalho, gente. E aí, se eu passo 3 horas fazendo algum lettering na madeira, um lettering em quadrinho, seja o que for, eu vou calcular isso. Eu posso calcular me baseando nisso. Em quanto tempo eu gastei fazendo, entendeu? E aí, se eu passei 3 horas, se a minha hora era 50, então 50, 100, R$150, tá entendendo? Então, tem como. E muitas pessoas fazem através disso. Não só na profissão de artista, né? Que o artista, eu acho que é mais difícil justamente por ser algo, né? É a minha arte, é a minha ideia. Eu não vendo somente um quadro, eu não vendo somente uma madeira, eu não vendo somente a parede. É a minha ideia, a minha composição. Então, como eu calculo quanto vale essa ideia? Como eu calculo quanto vale essa composição que eu criei? Esse tempo que eu gastei criando? Então, tem gente que vai pela hora. E eu acho que sim, é algo a se pensar nesse tipo de cálculo. Muitos não sabem calcular a nossa hora, quanto vale a nossa hora, ou muitos nem pensam em fazer por tempo. Né? Vou dar também outro exemplo, gente. Eu cheguei num cálculo que eu precisava ganhar X de dinheiro na minha semana, certo? E eu vendia, na época, produtos personalizados. Madeira, quadrinhos, scrapbooks. Então, eu tive que fazer o cálculo de quanto tempo eu gasto fazendo uma madeira. Calcula aí na sua casa, coloca o cronômetro e vai fazendo, vai testando. Quanto tempo eu passo para fazer um quadrinho? E aí eu vou calculando dessa forma, eu vou entendendo quanto tempo eu passo, quantos eu consigo fazer por dia, quantos eu consigo fazer por semana, para chegar no valor que eu estabeleci no fim da semana. Não divulgue a sua hora para o seu cliente. Por quê? Porque você vai confundir e vai te colocar um peso sobre você mesma que você precisa trabalhar rápido, que você precisa fazer as coisas, sabe, meio que de qualquer jeito. Então, cuidado com isso, de não se deixar ser afetada por isso, de eu preciso trabalhar rápido, eu preciso fazer rápido, porque eu preciso fazer 10 encomendas, porque eu preciso fazer 15 encomendas no dia. Não, vai fazendo na sua hora, não tem problema se você passa muito tempo fazendo, principalmente se você é iniciante. Então, não tem problema se você está começando e faz um trabalho em 5 horas e eu faço em 2 horas. Isso quer dizer que eu devo cobrar mais barato porque eu fiz em 2 horas? Não. Isso só quer dizer que eu fiz em menos tempo. Mas não quer dizer que eu vou cobrar mais barato porque eu fiz em 1 hora, porque eu fiz em 30 minutos. Tem muita coisa por trás que a gente tem que colocar dentro desse valor, né? O meu conhecimento, a experiência, os investimentos que eu já fiz, os seus anos de lettering. Então, não é só o tempo. Também existem outras coisas. Nesse caso, eu faço o preço baseado no projeto. Eu posso ir pela hora, como eu posso ir por outras coisas, como, por exemplo, pelo tamanho, pela superfície. Vai ser no quadro, ou seja, no papel, ou vai ser numa madeira? Depende da superfície. Cada um vai ter um valor. Quantos nomes eu vou ter que escrever? Vai ser só uma vez? Vou dar de novo o exemplo da madeira. Eu já fiz madeiras que eram para entregar personalizado mesmo, para várias pessoas. Era a mesma arte. Fiz todas à mão. E aí eu posso também calcular por isso. Quantas vão ser? Você vai adequando a forma que faz mais sentido para você. E aí seremos pagas não pelo tempo, mas pelo que entregamos. Na verdade, nem se eu calcular pelo tempo, eu estou calculando só o tempo. Você sempre deve colocar o que você está entregando, que é a sua ideia, a sua arte, o feito à mão, o feito personalizado. Isso não existe em lugar nenhum. Tenha sempre isso na sua cabeça. É o que eu quero te mostrar nessa primeira dica, que você que vai definir o que vai ser a forma de você cobrar, a forma de você fazer esse orçamento. A minha segunda dica sobre orçamento de lettering é: proteja você mesma dos extras escondidos, das surpresas,
tá? Então, assim que você tiver um cliente, assim que você tiver alguém interessado na sua arte, a primeira coisa que você tem que fazer é um tal de briefing. Eu não sei se você já ouviu falar nessa palavra. Eu, como publicitária, ouvi durante todo o meu curso, a minha graduação de publicidade e propaganda, mas eu nem sei se todo mundo sabe. Coloca aí nos comentários, você sabe o que é briefing? Briefing nada mais é do que você pegar ali algumas perguntas, um formulário de perguntas, para você entender melhor aquilo que o cliente quer, para você entender o que aquela arte vai precisar. Então, no caso, você começar a ser inserido na empresa, em qual o nome da empresa, o que a empresa faz, quais os valores da empresa, o que ela quer fazer. O briefing é um nome em inglês, né, que é o ato de dar informações e instruções objetivas sobre aquela tarefa, tá? É um conjunto de informações para aquela tarefa. No nosso caso, é informações para que a gente consiga fazer a arte. Então, a gente vai pedir o máximo de informações possíveis. Chegou um cliente, você vai perguntar, você vai fazer muitas perguntas antes de colocar um preço no seu trabalho. Por quê? Porque quanto mais você souber dos detalhes, menos surpresas você vai ter. Vamos pegar uma parede? Chegou uma parede para mim, a pessoa quer fazer uma parede, então eu vou recolher aquilo que ela quer. Eu vou pedir qual o tamanho dessa parede, eu vou pedir se essa parede ela tá acessível ou se tem algum móvel me atrapalhando. Eu vou perguntar, eu vou pensar, né? Às vezes não precisa perguntar, mas quantos materiais ela vai querer? Vai ser tudo em preto e branco? Vai ser tudo colorido? Ela já sabe alguma imagem, algum detalhe que vai ter, alguma ilustração, algum desenho, algum ícone. Então, tudo isso você vai perguntando para a pessoa para entender o que ela quer. Ela já tem a frase? Ela não tem a frase? Ela quer que você pesquise a frase? Ela tem já alguma referência para te dar? Ó, Tita, eu vi essa referência, encontrei na internet, eu queria alguma coisa parecida. Ou ela não tem nada? Quanto mais perguntas você fizer, melhor você vai conseguir fazer um trabalho objetivo, chegar naquilo que a pessoa queria, e você vai ter menos surpresas. E você vai conseguir fazer um orçamento muito melhor. Se eu souber quantas madeiras vão ser, qual desenho, qual a frase você quer, existe alguma cor que você queira. Eu já fiz madeiras, gente, normais, né? Tipo, a pessoa me deu a frase e me deixou livre. Show! Aí eu posso também fazer o meu orçamento. Como eu já tive madeiras que a pessoa falou, eu quero que tenha a frase tal, eu quero que tenha o desenho de 2 mãos, eu quero que tenha a cor roxa, eu quero que tenha a cor laranja com azul, porque eram as cores da empresa. Então, pergunte. Às vezes o cliente não sabe o que ele quer. E aí, quando você começa a perguntar, começa a fazê-lo entender o que ele quer. E você também. Você começa a fazer com que ele entenda exatamente aquilo que ele quer. E aí você consegue entregar muito melhor, assertivamente, aquilo que o cliente queria e nem sabia.